O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Há um ano, esse número era de 72,9%. Além disso, o percentual de inadimplentes também aumentou, alcançando o pior patamar da série histórica que começou em 2010. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o doutor em finanças, o Ricardo Galvão. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. É uma satisfação poder conversar com vocês. Então, doutor, por que este número continua tão alto? Isso é um reflexo principalmente da inflação. A inflação veio, então ela tomou muito do poder de compra das pessoas. Algumas pessoas que tinham uma folga no orçamento ficaram sem a folga e outros que já estavam sem nenhuma folga no orçamento precisaram cortar os gastos supérfluos e outros ainda não se adaptaram, acabaram se endividando um pouco mais. Apesar de ser um pouco a mais na média, mas algumas pessoas acabaram se endividando um pouco mais. E, doutor, o que este número representa economicamente para o Brasil? Olha, normalmente o endividamento ele não necessariamente acontece por algo ruim. As pessoas podem estar melhorando de vida e financiando um automóvel, financiando uma motocicleta, uma residência e até aumentando o consumo do país. Então, o fato de haver um endividamento nesse sentido não é necessariamente ruim. Nesse caso específico de um ambiente inflacionário, que a gente teve um pico de inflação pós-pandemia, o mundo teve um pico de inflação pós-pandemia, que a gente chama de endividamento de curto prazo, ele complica um pouco a situação de inúmeras famílias e vai ter que haver um ajuste nesse sentido. Então, desta vez, apesar do endividamento não necessariamente ser algo muito ruim na média, nesse caso foi um pouco complicado. Eu creio que no curto e médio prazo esse número pode vir a se ajustar. E, doutor, como é que isso aconteceria? Como um número como esse, que tem crescido nos últimos anos, pode reduzir e se ajustar agora no futuro, nesse pós-pandemia? Olha, como está havendo uma geração de empregos relativamente forte, como o mundo teve inflação e essa inflação reflete nos produtos que o Brasil exporta, então a tendência natural é que a economia brasileira volte a crescer mais que outras economias, tá? Da natureza do mundo, da natureza econômica nesse momento. Então, o fato é que com o aumento do emprego, com um pouco mais de prosperidade, as pessoas vão melhorar um pouco a renda e essa melhoria da renda vai fazer com que o endividamento volte a níveis anteriores. É como eu falei, pode ser que até eventualmente no futuro aumente, mas isso não quer dizer que seja algo ruim. No momento é algo ruim porque é fruto da inflação, mas com a prosperidade, com a volta do crescimento econômico, controle inflacionário, esses números vão voltar a patamares anteriores. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço, fico à disposição sempre que precisarem. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o doutor em finanças, Ricardo Galvão, que falou sobre o aumento no número de inadimplentes no Brasil e o número de endividados e qual é a expectativa para o futuro. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.